autoridade, poder e graça, é o que te pedimos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu sei que vocês já estão pensando no que eu vou falar, mas olha para quem está perto de você. Olha no fundo da bolota branca do olho dessa pessoa. Mas não é para falar nada. O que vocês estão falando? Não é para falar, não falei para falar, eu falei para olhar. Olha no fundo da bolota branca dessa pessoa e fala assim: eu sei o que você vai falar. Você é a resposta. Agora emenda. Como? Como nós somos a resposta? É a dúvida que muitos têm. Muitos acreditam que são a resposta, mas não sabem como. Muitos acreditam que são a resposta de Deus para esses amigos que você estava orando agora há pouco, mas eles não sabem como. Como somos a resposta, como Deus nos usa para ser a resposta na vida dessas pessoas. E eu tenho a resposta hoje para você, e a palavra de Deus vai nos mostrar isso, que você é a resposta quando você coloca a missão em prática. Então vira para quem está perto de você e fala: você é a resposta, colocando a missão em prática. Todos nós temos uma missão. Tudo que nós fazemos vem de um objetivo, desde coisas mais simples até coisas mais difíceis. Nós comemos porque temos fome. Nós dormimos porque temos sono. Nós conversamos com alguém porque gostamos daquela pessoa, queremos conhecer mais daquela pessoa. Todos nós temos objetivos. Todos nós temos uma missão em mente. E talvez você chegou aqui à igreja pela primeira vez. E se eu perguntasse a cada um como você chegou aqui pela primeira vez, qual a sua missão quando você chegou aqui, talvez a resposta fosse muito variada. Talvez você desse uma variedade muito grande de respostas. Minha missão quando eu vim aqui era encontrar paz para o meu coração. A minha missão quando eu vim aqui era encontrar uma solução para a minha família. Quando eu cheguei aqui a minha missão era conhecer mais de algo que eu ouvi falar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Deus pega essa variedade de pessoas que chegam aqui, que somos nós. Deus pega essa grande variedade de pessoas que se envolvem na igreja e nos dá uma missão maior, nos dá uma missão superior, e essa missão ela não é teórica. A missão que Deus nos dá não é uma missão metafórica, uma missão que existe apenas no mundo das ideias, uma missão que é linda de ver. Não, é uma missão que é necessário praticar, e essa missão é de ir. Deus olha para você, olha para mim. Deus está recebendo o nosso culto aqui essa noite, e a missão que Ele nos dá é de ir, não de ficarmos parados. A missão que Deus tem para você não é de ficar estagnado, de ficar apenas como um espectador de tudo aquilo que está acontecendo. Deus quer que você se levante do seu lugar, saia da onde você está e vá cumprindo a missão que Ele te deu, que você encontra lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Acompanha ali no telão junto comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão. Isso não é teórico, isso é uma coisa prática. Vão e façam discípulos. Saia da onde você está e gere frutos. Seja e reproduza verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Deus não quer te ver parado. Deus não te fez para não gerar frutos. Deus te fez para ser uma fonte de milagre por onde você andar. Portanto, vão. Mas qual é a forma de fazer isso? Eu percebo que muitas pessoas, elas querem ir. Você colocou aí 5 nomes, 5 pessoas, 5 vidas que você valoriza, que você ama, que você gosta de estar junto. 5 nomes que você colocou aqui.
Mas às vezes você convive com essa pessoa todos os dias. Passa a maior parte dos seus dias com ela. Talvez você colocou aqui o nome do seu filho ou da sua filha, do seu cônjuge. Talvez você colocou o nome aqui de algum colega seu do trabalho, da escola, da faculdade. Você passa muito tempo com essa pessoa, mas quando chega a hora de ir e praticar a missão, você não sabe como. Porque existe uma diferença entre saber e praticar a missão. Nós sabemos muitas coisas, não quer dizer que praticamos todas elas. Irmão, eu sei que eu deveria, todos os dias, fazer 1 hora de exercício na academia. Isso quer dizer que eu faço? Não tenho feito. Eu sei que eu não deveria sair daqui domingo e passar no McDonald's para pegar o lanche mais gorduroso que eles têm, porque eu sei que isso faz mal. Quer dizer que eu faço exatamente isso? Saber qual é a missão. Você já ouviu falar, você já viu esse texto. Talvez você que está aqui há mais tempo, você já viu muitas pregações sobre isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nossa, que missão linda! Que ideia maravilhosa! Que coisa espetacular que a palavra de Deus fala. Você faz? Não. Eu estou igual o pastor Daniel com a academia. Toda segunda-feira eu começo, mas sempre é segunda-feira que vem. Saber qual é a missão e praticar a missão, colocar ela em prática, são coisas diferentes. Mas você só é a resposta não sabendo qual é a missão, mas tirando a missão do aspecto teórico, tirando a missão apenas do conhecimento e colocando ela em prática na sua vida. E hoje eu estou aqui para te mostrar como. Hoje eu estou aqui para te mostrar na palavra de Deus. Não sou eu que inventei, porque eu não sou tão inteligente para inventar algo tão extraordinário como a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos revela na prática como colocar a missão no nosso dia a dia. Por isso, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 26. E como normalmente eu falo para você, deixa a Bíblia aberta aí nesses versículos, porque nós vamos olhar na prática o que essa história nos conta. Você tem percebido nessa série de mensagens que o foco é extremamente prático, porque não existe missão que não é prática. Não existe culto do amigo sem a prática que antecede o culto do amigo. Não haverá grande salvação aqui se não fizermos a nossa parte. Porque lembre-se do que eu falei semana passada sobre essas 5 pessoas. Se você não está orando por elas, ninguém estará, porque só você as conhece. Se você não está orando por essas 5 pessoas, mais ninguém estará, porque eu não as conheço. Eu não conheço quem elas são, eu não conheço seu pai, a sua mãe, mas você conhece. E você é a resposta que Deus levantou para levar vida até elas. Então coloque a missão em prática. Nesses textos, nós vamos acompanhar o discípulo Felipe colocando em prática a missão. E é inegável a prática que ele coloca. Versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelo tesouro de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe. Quem disse? Da onde veio a ordem até agora? Do Espírito, do Senhor. Aproxime-se e acompanhe a carruagem. No mesmo instante, versículo 30, Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe. O que ele perguntou? O Senhor. Preste muita atenção nas ações de Felipe, pois ele vai nos ensinar a colocar a missão em prática. Ele chega até aquele homem e pergunta: o senhor compreende o que lê? E o homem responde: como posso entender sem que alguém me explique?
E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Lê o versículo 35 em voz alta e preste atenção no que vai acontecer aqui. Então, por onde ele começou? Pela mesma passagem das Escrituras. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, isso é muito importante. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A maior declaração que alguém pode fazer. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu como a viagem? Cheio de alegria. A forma que Felipe encara sua missão. A forma que ele pega as palavras de Jesus. Vão e façam discípulos. Saia da onde você está e faça discípulos, cumpra a sua missão. Nos ensina um passo a passo de como nós também podemos cumprir a missão. Nos ensina também um passo a passo de como nós podemos colocar a nossa missão em prática. Então, em cima da história de Filipe com o eunuco, eu gostaria de falar com você sobre 4 passos para colocar a sua missão em prática. E a primeira começa lá no versículo 26 e 29, porque o 26 fala assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Uma estrada no meio do deserto, uma estrada no meio do nada. E no versículo 29, da mesma forma diz: então o Espírito disse a Filipe. Talvez você está aqui, você está tentando começar a praticar a missão de muitas formas. Talvez você está aqui, você está tentando praticar a missão colocando o seu melhor sorriso. Talvez você está tentando praticar a missão seguindo o que o seu coração diz, mas o coração do homem é enganoso. Talvez você está tentando praticar a missão seguindo o que outros falam para você, mas outros também podem estar enganados. O primeiro passo para colocar a missão em prática e para ver o milagre acontecendo é seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Quem dá a ordem para Felipe é o Espírito. Primeiro um anjo do Senhor vem e fala a ele. Depois o Espírito do Senhor, porque imagine, Felipe vai até essa estrada, no meio do deserto. E ele fala: obedeci, eu vim até aqui. Vá para o sul, para a estrada entre Jerusalém e Gaza. Estou aqui. Aí passa uma carruagem. Ele fala: eu acho que é ali. Não, nada. Eu acho que não é para lá. De repente ele ouve: está vendo aquela carruagem lá? É para lá que você tem que ir. O Espírito Santo, ele vai te dar o direcionamento. O Espírito Santo vai te dar a direção que você tem que seguir. E muitos se perguntam: onde devo cumprir a minha missão? A resposta é: aonde o Espírito Santo mandar. Muitos se perguntam: eu devo cumprir a minha missão aqui na sede? Eu devo cumprir a minha missão lá no Vida Nova? Eu devo cumprir a minha missão lá no meu trabalho? Ou eu devo ir para outra cidade? Eu devo cumprir a minha missão lá em São Paulo? Eu devo cumprir a minha missão lá no sertão do Ceará? Aonde eu devo cumprir a minha missão? Para de ouvir o que outras pessoas te dizem. Pare de ouvir o que o teu coração clama. Comece a ouvir as palavras do Espírito Santo e você sempre estará no lugar certo. Você sempre estará no lugar e na hora certa, porque o Espírito Santo nunca falha. Pare de se perguntar: aonde eu devo ir? O que eu acho? O que eu acho? Comece a perguntar: o que o Espírito Santo está falando para mim?
O que o Espírito Santo está falando ao meu coração? O que o Espírito Santo está falando sobre a minha vida? Para onde o Espírito Santo está mandando eu caminhar? Veja as oportunidades que o Espírito coloca à sua frente. Veja os lugares. Porque quando nós olhamos para a história de Felipe, nós identificamos claramente que o Espírito Santo orienta para onde, quem e quando Felipe deveria cumprir a missão. O Espírito Santo cria uma oportunidade. Ele sabia que aquele homem estaria passando com a sua carruagem por ali. E ele queria que Felipe fosse a resposta. Mas se Felipe ficasse muito tempo pensando, mas é isso mesmo? Mas será que sim, será que não? Será que eu devo, será que não? Será que eu devo seguir o Espírito ou não? Quando ele chegasse lá, a carruagem já haveria passado. Nós devemos seguir a direção do Espírito. E quando o Espírito Santo falar, a primeira coisa que devemos fazer é seguir a direção que ele falou. Porque ele sempre vai indicar a oportunidade certa. Estamos em uma batalha espiritual pelo culto do amigo. A Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os governos espirituais, contra o mundo invisível. E se nós estamos numa luta espiritual, precisamos seguir a direção do Espírito Santo, senão ficaremos confusos. Muitos ficam confusos no primeiro passo para cumprir a missão, porque não estão seguindo a direção que mais importa, que é a do Espírito. Ficam tentando seguir direções de homens, ficam tentando seguir as suas próprias direções, ficam tentando criar as suas próprias oportunidades. O Espírito Santo vai criar uma oportunidade para você. E quando ele criar o segundo passo para cumprir a missão vem à tona. Você primeiro ouve a direção do Espírito, segue a direção do Espírito Santo. E quando você ouvir a direção do Espírito Santo, chegue perto e identifique as oportunidades. Porque o Espírito Santo vai criar oportunidades. Ele vai criar o quando, o quem, o onde. Ele já sabe de todas as coisas. E ele vai operar um milagre através de você. Mas para isso você precisa identificar as oportunidades. Felipe, no versículo 30, quando ouve a voz do Espírito, correu até a carruagem e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E o que ele faz? Convida Felipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Identificar as oportunidades é correr atrás da direção do Espírito. Identificar as oportunidades é falar: o Espírito Santo falou para eu ir para lá, então eu não fico mais aqui, eu vou correndo em direção ali. O Espírito Santo está criando oportunidades com as pessoas que você escreveu aí, lá do seu trabalho. O Espírito Santo está criando oportunidades sobre as pessoas que você escreveu aí, lá da sua família. Mas quando você ver a oportunidade chegando, não deixe a oportunidade passar. Saia da onde você está e vá atrás da oportunidade que o Espírito Santo abriu. Vá atrás da oportunidade que o Espírito Santo criou. Corra atrás, porque sempre haverá a oportunidade certa, se você estiver atrás do Espírito Santo. Me responda uma coisa: Deus conhecia aquele eunuco na carruagem? Sim ou não? Deus sabia que ele tinha dúvidas sobre o profeta Isaías? Uma pergunta importante: Deus amava aquele homem? Agora eu vou fazer a mesma pergunta de outro jeito. Deus conhece as pessoas que você colocou no seu papel? Deus sabe as dúvidas, problemas e perguntas que elas têm na vida delas? Agora a última pergunta: Deus ama essas pessoas? Então Deus vai criar oportunidades para elas conhecerem a Cristo. Deus já conhecia aquele homem. Deus sabia que ele passaria por aquela região se perguntando: mas é isso mesmo? Eu estou com dúvidas, eu não sei como interpretar isso. Eu não sei como resolver esse problema. Felipe ainda não sabia disso. Felipe ainda não sabia quem era aquele homem, qual era a carruagem que passaria por ali. Felipe ainda não sabia de nada disso, mas Deus já sabia. Felipe apenas identificou a oportunidade. Então ele chegou e encarou as situações
daquele homem, a situação pela qual ele passava, como oportunidade de ser convidado para sentar-se do seu lado. Felipe chega e não pergunta como está o clima, quem ele era. Não, a primeira coisa que Felipe pergunta, ele ouve o que o homem fazia. Ele ouve que ele estava falando em voz alta, lendo o livro do profeta Isaías. E Felipe vai exatamente nos interesses daquele homem. Ele fala: você está entendendo o que você está lendo? As pessoas costumam falar sobre si. Você vai chegar para as pessoas lá no seu trabalho, as pessoas vão chegar, você vai chegar nas pessoas lá da sua família, e você vai fazer a mesma pergunta de Felipe: e esse problema aqui? Você conhece essas pessoas muito mais do que Felipe conhecia o eunuco. Afinal, elas são suas amigas, são seus familiares, são pessoas queridas para você. E você sabe o que elas têm passado, você sabe que elas precisam de Jesus. Como falamos na última semana, você sabe que elas estão indo para o inferno. Você sabe que elas precisam da salvação que vem por meio de Cristo. Então você vai chegar do lado dela e falar: eu sei que está doendo. Eu sei. Essa é a oportunidade que o Espírito Santo está criando. Essa é a oportunidade que o Espírito Santo está criando. Você vai chegar perto dessa pessoa e assim como o apóstolo Felipe fez, você chegará perto da carruagem, você vai chegar perto da realidade daquela pessoa e você vai ouvir o que está acontecendo. Você vai chegar perto daquela carruagem, você vai chegar perto da vida daquela pessoa e você vai ouvir o que está acontecendo, o que ela tem falado, o que ela tem passado, qual é a realidade dela, qual é a oportunidade que o Espírito Santo está criando. E quando você tocar nessa oportunidade, essa pessoa vai falar: já que você está falando disso, entra nesse ambiente comigo. Ela vai convidar você para entrar no ambiente. Ela vai convidar você para estar junto. Foi isso que aconteceu. Ele pergunta: o senhor compreende o que lê? E logo em seguida, convida Felipe para participar de sua viagem, para participar do seu ambiente, para participar daquele momento junto com ele. E muitos ficam se perguntando: mas como que eu vou chegar e falar de Jesus? Como que eu vou chegar e focar nesse problema? Como que eu vou chegar e falar sobre isso? A pessoa não vai se abrir, a pessoa não vai deixar, a pessoa não vai gostar, a pessoa vai achar ruim, a pessoa vai me criticar, a pessoa vai falar mal de mim. Enganado está você, porque quando você usar a oportunidade do Espírito Santo, a pessoa vai falar: que bom que você falou disso, vem aqui e entra na carruagem comigo, eu quero compartilhar uma viagem com você, eu quero compartilhar mais disso com você, eu quero ouvir mais dessa palavra que você tem para me dar. Como as pessoas saberão se ninguém falar? Falamos isso também semana passada, falamos isso hoje. Como as pessoas saberão? Como elas entenderão que existe salvação, que existe vida abundante, que existe algo maior, se ninguém as explicar? Felipe foi a resposta. Assim como Deus está preparando você para ser a resposta que essas pessoas precisam. Como entenderão? E então Felipe chega até ele, entra em sua carruagem. E então, no versículo 34, volta aí para a sua Bíblia, por isso que eu falo para você sempre deixar ela aberta, para você que gosta de anotar, grifar, para a gente sempre acompanhar junto. No versículo 34, o eunuco pergunta a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Porque lembre-se, o próprio Cristo falou todas essas palavras. Todas as profecias são sobre mim. Eu sou o centro. Tudo era sobre Jesus. E Felipe sabia disso, mas aquele homem não. E quando Felipe entra na carruagem, ele identifica que aquele homem tinha um problema. Aquele homem tinha um problema. E aí entra o terceiro passo. O terceiro passo para colocarmos em prática a nossa missão. Comece pelo problema. Comece pelo problema. Até hoje eu nunca vi uma pessoa ser evangelizada da seguinte forma: alguém chega para ele e fala: ó, você está indo para o inferno, hein? E a pessoa fala: olha, só porque você disse isso,
só porque você disse isso. Agora eu quero conhecer tudo sobre salvação, redenção, cruz. Eu quero conhecer tudo agora. Pode acontecer, mas eu nunca vi até hoje. As pessoas têm seu coração fechado, as pessoas querem a solução para o seu problema. E muitos querem chegar como se Felipe chegasse para o eunuco e falasse: diga-me, o profeta estava falando sobre si mesmo ou de outro? E Felipe respondesse: ó, muito legal isso que você está falando, mas esquece, eu não vou responder isso. Vamos abrir outra parte da Bíblia para eu te explicar. Ó, esquece isso que você está falando, nada a ver esse teu problema, eu vou te apresentar outra coisa. Aquele homem ficaria interessado no que Felipe tinha para dizer? Não. Da mesma forma, se você simplesmente chegar falando coisas aleatórias, você não consegue colocar a missão em prática. Você precisa começar pelo problema. Todos têm uma dúvida. Todos têm um interesse. Todos estão na mesma situação daquele eunuco. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Quantos aqui se aproximaram da igreja por conta de um problema, uma dor ou uma dúvida? Quantos foram evangelizados, conheceram a Jesus em meio a tempos difíceis? Deus usa os momentos difíceis para mostrar quem Ele é na nossa vida. Deus usa os momentos difíceis para mostrar o seu grande poder nas nossas vidas. E alguém foi a resposta para você. Em meio a tempos difíceis, você ouviu uma palavra, uma pregação, talvez uma pregação que você lembre até hoje. Muita gente fala: ai pastor, parece que essa pregação foi escrita para mim. Por quê? Porque atingiu o problema dela. Talvez a pessoa está doente e ouviu uma pregação de cura. Talvez a pessoa estava desanimada e ouviu uma pregação de ânimo. Às vezes a pessoa estava com um problema familiar e ouviu uma pregação que dava ânimo para a sua família. E aí você fala: a pregação era para mim. Não, o Espírito Santo falou com você. Porque ele começou pelo problema. Ele mostrou: olha, eu sou a resposta para tudo, inclusive para o seu problema. Felipe chega para aquele homem e começa com aquela mesma passagem das Escrituras. Felipe chega e começa pelo problema e pela dúvida daquele homem. As pessoas que você colocou nesse papel, elas têm dúvidas, problemas e interesses. E essas dúvidas, problemas e interesses não devem ser ignorados, não devem ser deixados de lado, porque o nosso Deus tem poder para tudo, inclusive sobre esses problemas. O nosso Deus é poderoso e Ele tira todas as dúvidas. Então comece pelo problema. Então você chega, você segue a direção do Espírito, é o primeiro passo. Você segue a direção que o Espírito tem. Logo em seguida, você identifica a oportunidade. Essa pessoa está pronta para me ouvir. Mas quando você começar a falar, lembre-se, comece pelo problema. Faça como Felipe, comece pelo problema. A partir do problema, a partir da pergunta, Felipe começa a mostrar quem era Jesus. A partir do problema, a partir da dúvida, a partir daquela oportunidade, Felipe começa a mostrar que Jesus é Deus. A partir daquilo ele começa a mostrar que Jesus é Salvador. A partir daquele problema, porque todas as dúvidas do coração dos homens, todos os problemas em nossas vidas sempre poderão ser levados para o Evangelho de Cristo, porque Ele é a resposta para tudo que precisamos. Talvez essa pessoa que você escreveu aí está com alguma dificuldade, está com algum problema, está com alguma angústia na parte familiar. Jesus é a solução para a família ou não? Ele é a solução que toda família precisa. Talvez a pessoa que você escreveu aí está com uma angústia na sua saúde. Jeová Rafá, o Deus que cura. Talvez essa pessoa está com uma angústia no seu próprio coração, com a sua própria vida, está na confusão de uma vida totalmente caótica. Jesus é a resposta para uma vida caótica ou não? Jesus é a resposta para todos os problemas, e Ele será a resposta para essa pessoa também. Você começa pelo problema e a partir do problema apresenta Jesus. Olha, eu sei que é difícil mesmo. Olha, eu sei. Mas eu conheço alguém
que tem poder sobre isso. Eu conheço alguém que é maior do que esse problema. É aquele que veio trazer a solução que toda pessoa precisa. E aí, assim como Felipe fez, a partir dessa passagem, a partir desse problema, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. E quando isso acontecer, na sua frente haverá uma oportunidade maravilhosa. Porque logo em seguida, Felipe começa a anunciar sobre Jesus e a falar da salvação que vem por meio dele. E aí no versículo 36, a Bíblia continua, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Quem deu essa ideia? Foi Felipe ou foi o eunuco? Foi o próprio homem que estava conversando com Felipe. Felipe disse, nada o impede se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, todo milagre é bonito. Eu nunca vi um milagre feio, porque todo milagre que Deus opera é maravilhoso. Desde uma cura pequena, que nós consideramos pequena, como uma cura de uma dor de cabeça, até uma coisa totalmente inacreditável, como a cura de um cadeirante. Deus faz milagres espetaculares. Mas tem um milagre, que é o mais lindo de todos. Porque nós temos um coração duro e fechado. Um coração que está condenado. Mas um dia, o Espírito Santo, nos aconteceu. Um coração duro, fechado, declarou que Jesus Cristo é o único Salvador. Muitos milagres são bonitos, mas o milagre mais lindo de todos é ver uma pessoa perdida declarando, eu era perdido, mas fui encontrado. Felipe tem um privilégio, que é o quarto passo para cumprir a missão. É o quarto passo para cumprir a missão, e é o mesmo privilégio que no final desse culto, depois que você receber, lembra que toda semana nós temos uma missão para você. Lembra disso? Amém? Toda semana temos uma missão. Semana passada foi a missão da oração. Não quer dizer que você tem que parar de orar, tá, irmão? Orar é permitido. Pode continuar orando. Orar é bom, faz bem, faz bem para a sua vida espiritual, te aproxima de Deus. Mas estamos numa missão de orar por esses amigos. Agora você vai ter a missão de colocar em prática tudo isso. Daqui a pouco você vai receber, no final do culto, antes de acabarmos, você vai receber mais uma coisa para colocar a missão em prática. E é a sua missão da semana, colocar a missão em prática. Felipe tem um privilégio, que eu confio que Deus vai te dar o mesmo privilégio que deu para Felipe. Felipe acompanha esse milagre acontecendo na frente dos olhos dele. Talvez você está aqui, e essa pessoa que você está orando, é uma pessoa dura de coração, difícil de ser convencida. Uma pessoa que prefere morrer que entrar na igreja. Prefere arranjar confusão do que ouvir falar de Jesus. Mas na frente dos seus olhos, essa pessoa declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Deus vai operar um milagre na vida dela. Deus vai operar um milagre na vida desses seus 5 amigos. Por isso estamos fazendo a nossa parte. O possível, irmão, a gente está fazendo. O possível nós vamos fazer. O possível nós fazemos, nós oramos, convidamos, falamos, damos alternativa. Nós fazemos o nosso possível, porque nós cremos que o nosso Deus fará o impossível aqui no dia 5 de outubro. E antes mesmo, essa pessoa aceitar o seu convite já é um milagre. Essa pessoa aceitar estar aqui no dia 5 já é um grande milagre de Deus. E na frente dos seus olhos, você verá esse milagre acontecendo. Na frente de Felipe, a visão daquele homem se abriu. Sua fé tinha sido fortalecida, o seu coração tinha entendido a verdade da palavra de Deus, tinha sido iluminado pela palavra de Deus. E quando nós colocamos a missão em prática, nós podemos acompanhar esses milagres que vão surgir na nossa vida. Uma pergunta que eu sempre faço nas aulas de membresia, principalmente quando eu dou a primeira aula,
Eu sempre pergunto, quem aqui falava mal de igreja? E eu peço para levantar a mão. Quem aqui falava mal de pastor? Levanta a mão. E eu sempre pergunto, o que você falava? Dá uns exemplos aí do que você falava. Eu falava que igreja é isso, é aquilo, que pastor é isso, pastor é aquilo. E eu não me ofendo, irmão, porque pastor saiu, até aqui dentro, mas saiu do ambiente de igreja, o pastor é tratado como lixo. Mas dentro da igreja, ele é honrado, graças a Deus. Mas você vê na internet, todo mundo acha que pastor não vale nada. E aí a pessoa fala, eu achava isso, achava aquilo, pensando que está me ofendendo. Mas eu estou esperando para complementar. E o que você fala hoje? Eu não falo mais nada disso. Eu não abro mais minha boca para falar disso. Por quê? Porque eu descobri que só Jesus salva. E eu sempre enfatizo isso, porque esse é o maior milagre que tem. Esse é o milagre mais lindo. E sabe qual é a oportunidade, a mesma de Felipe, que você vai ter? Você vai ver esse milagre acontecendo através das suas mãos. Você vai ver o teu convite transformando vidas pelo Espírito Santo. Você vai ver as tuas conversas transformando corações, porque o Espírito Santo vai agir através de você. Você é a resposta. Você é o Felipe que Deus está levantando para trazer perdidos, para trazer aqueles que estão caídos, para trazer aqueles que estão condenados, para conhecer a salvação em Cristo Jesus. Você verá grandes milagres acontecendo através das tuas mãos. Você verá grandes coisas acontecendo através da tua vida. Tudo isso por quê? Porque você colocou a missão em prática. Você verá transformação de vida, mudança de pensamento, nova vida em Cristo. Tudo isso porque você colocou a missão em prática. E logo depois disso, quando saíram da água, versículo 39, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Por mais que Felipe nunca mais se encontrou com aquele homem, a vida dele tinha sido marcada. Para sempre ele lembraria daquele homem que apareceu no meio da estrada. Para sempre ele lembraria daquela pessoa que o marcou, que falou para ele a verdade. Para sempre essa lembrança estará marcada na vida dos teus 5 amigos. Como você pode perguntar para qualquer um aqui, é impossível esquecer de quem falou de Jesus para você. É impossível esquecer quem falou das boas novas, da salvação para você, porque aquela pessoa falou a maior verdade que existe. E essas pessoas que hoje estão cheias de angústia, cheias de confusão, vão seguir as suas vidas assim como o eunuco, cheias de alegria. Você não está convidando essa pessoa simplesmente para um culto. O culto do amigo não é apenas mais um culto. Você não está convidando essa pessoa para uma apresentação. Você não está convidando essa pessoa simplesmente para um bate-papo. Você está convidando essa pessoa para ter um grande milagre acontecendo em sua vida. Você está convidando ela para uma grande oportunidade de conhecer o Salvador aqui. Tudo isso acontece. Você é a resposta, colocando a missão em prática. E agora eu volto para o primeiro versículo que lemos, lá de Mateus 28, porque agora você entendeu que a missão não é teórica, não é para você ficar assistindo, não é para você ver todo esse movimento, irmãos. Gente, o culto do amigo é tão importante que nós paramos um mês para ministrar isso sobre a sua vida, porque nós sabemos o potencial que ele tem de gerar grande colheita nessa igreja, grande colheita na sua família, grande colheita no meio dos seus amigos. Você conhecemos o poder de Deus. Então nós paramos e falamos, não, essa missão não pode mais ser teórica. Essa missão de ir e fazer discípulos, ir e falar do Evangelho, ir aonde o Espírito Santo está pedindo para eu ir, aonde Ele está me indicando para ir, identificar as oportunidades, começar pelo problema das pessoas, acompanhar o grande milagre. Isso não é mais teórico, isso é para ser praticado no seu dia a dia. Então nós voltamos para Mateus 28 e leiam Mateus 28, 19 e 20 com todo o ar dos teus pulmões, porque essa é a missão que você tem. Portanto, vão e façam ensinem
lembre-se de uma coisa: quando você fizer esse convite, Jesus estará lá com você. Quando você estiver com medo de colocar a missão em prática, Jesus estará lá com você. Creia no processo, creia na missão e coloque a missão em prática. E isso começa agora. Obreiros, por favor, você vai receber agora a sua missão dessa semana.